alegria estar aqui, e já pegando o gancho do nosso presbítero Daniel, ao falar do meu sogro, eu sempre desejo, eu conheci meu sogro de perto, outros conheceram também bem próximo, e ele tinha os seus rigores, as suas formas, como cada um de nós temos. E eu sempre desejo que os senhores com seus genros tenham dos seus genros o mesmo tratamento que eu dava a ele, de respeito, de admiração, de apreço, de companheirismo, mesmo com as diferenças que todos nós temos, né? O Dr. Humberto era uma pessoa muito rigorosa, volta e meia ele contava umas histórias que mandava não sei quem para o xadrez, porque não deu conta lá do paiol da Marinha, faltou alguma coisa. Então, rigores à parte, eu considerava um homem de Deus e desejo realmente que os que têm genros sejam tratados com a mesma deferência que eu sempre o tratei e o respeitei. E é uma alegria muito grande estar aqui, e eu quero só fazer uma correção. Dr. Ézio é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie, onde ele já esteve há um tempo atrás, depois foi presidir o Mackenzie como diretor-presidente, retornou ao Conselho, e agora no último dia 24 de junho, o Conselho me elegeu para a diretoria da presidência, tomei posse no último dia 22 de julho, e Dr. Ézio agora retorna à presidência do Conselho com a responsabilidade de definir os grandes rumos do Mackenzie, coisa que nós fizemos no Conselho Deliberativo, com o apoio de muitos conselheiros, principalmente ele, outros estão aqui presentes, o Dr. Josimar Henrique, com a sua visão empresarial, de negócio, de homem de Deus, e nos ajudou bastante, e sempre quando eu encontro com ele é um aprendizado, sempre do que ele fala, do que ele transmite. Presbítero Dr. Josimar Santos Rosa, o genérico, também esteve no Conselho por um tempo, deixando a sua contribuição de consultor educacional que ele é. Então, cada um tem passado e deixado a sua contribuição no Mackenzie, essa grande e importante instituição da Igreja, voltado para a educação, e que tem contribuído, ao longo dos seus 146 anos, para o crescimento da educação na IPB, tema do nosso assunto, do nosso tempo que vamos falar aqui agora. E eu disse que compartilhei meu tempo com o Dr. Ézio, então já vou marcar o meu aqui, mas eu espero não ocupá-los por muito tempo. Mas eu quero dizer que eu sou fruto. Temos aqui também a presença do conselheiro Antônio César, que é relator de uma comissão importantíssima no nosso Conselho Deliberativo, que é a Comissão de Assuntos Fisco-Tributários. Os irmãos ouviram lá em Natal, no Supremo Conselho, o belo arrazoado do relatório da comissão que o doutor Antônio César presidiu. Ele se chama Cezinha? Antônio César, ele fala César Freitas, Antônio César Freitas, né? Doutor Ednilton, o Tom? Está aqui. Tom, querido, desculpe. Isso eu vou explicar agora. No dia 19 de abril, eu fui submetido a uma cirurgia de emergência da retina. Ela descolou totalmente, só ficou a mácula central, e às vezes eu passo do lado do irmão, o irmão pensa que eu sou vaidoso, que eu não falo com ele, é que às vezes eu não vejo mesmo, tá certo? Em alguns momentos os senhores me verão de óculos escuros, porque a claridade ainda incomoda, porque depois de 130, 140 dias, o gel que o médico colocou começa a diluir, qualquer claridade incomoda, porque já significa que já está voltando ao normal a retina. Mas eu acabei não podendo preparar a apresentação na tela, porque a imagem do computador ainda prejudica, então eu preferi fazer registros e os farei sem a apresentação, os irmãos entenderão no decorrer dela por quê. Mas o Tom também é um conselheiro parceirão nosso, professor, amigo, sempre o que fala a gente abstrai algum ensinamento do que ele fala, sua experiência de vida, nos seus negócios também, tem sido uma bênção em todo esse tempo que ele está no Conselho Deliberativo. E peço as orações dos irmãos para a nossa Direx. Os senhores já ouviram pela manhã e ontem o nosso irmão professor presbítero Solano está na diretoria de operações da educação básica, renomeamos a diretoria agora recentemente, ele continua cuidando das escolas e é um parceiro importantíssimo, muito, me sinto privilegiado de ter a proximidade dele. Os outros diretores foram empossados, há uma matéria no Brasil Presbiteriano sobre essa nova diretoria, mas vamos ao que nos interessa e depois poderemos falar, com certeza, do Mackenzie e outras perguntas ali no estande do Sistema Mackenzie de Ensino, que está à disposição dos irmãos. É bem provável que muitos de vocês, dos irmãos aqui presentes, tiveram uma experiência como a minha. Missionários presbiterianos, ao virem para o Brasil,
deixaram um legado de pelo menos 3 grandes legados. Uma igreja construída, uma ação social presente na região e uma escola. Via de regra foi isso. Muitos talvez tenham presenciado e vivido e obtido o benefício desse legado dos missionários. Os missionários, os americanos propriamente, dividiram o Brasil em 4 ou 5 regiões, e na região onde meu pai, reverendo Silas Inácio Ramos, atuava, Médio Norte Goiano, Goianésia, Uruaçu, Porongatu, Cristalândia, que agora é Tocantins, Palmas não existia, Gurupi, Araguaína, toda aquela região do Médio Norte Goiano, era chamada, e Brasília também, a Missão Presbiteriana do Brasil, região 3. Então, outras regiões haviam, então os missionários americanos, eles traziam aqueles tambores da Aliança para o Progresso, onde se distribuía fubá, farinha, leite, leite delicioso, milkshake, roupas, queijo, tudo de primeira qualidade. Não dá para ouvir reclamação de americano, criado que foi com roupas, sapatos, agasalhos numa região quente, mas vinha agasalho, a gente tinha que vestir, porque era o que tinha. Meu pai, lá nós somos 7 irmãos, e o sapato do mais velho passava para o segundo, e por aí vai, e como muitos de nós, isso não é novidade para mim, muitos dos irmãos vivenciaram isso. Então, não me venham falar mal de americano, principalmente de missionário americano, e nem de nadador americano, que o nosso Phelps, um irmão, deu um belíssimo testemunho recentemente. Então, os americanos realmente têm um significado muito grande na minha vida, e com certeza na vida de muitos, ao deixarem o legado que deixaram. Mas algumas cidades, como, por exemplo, Alto Paraíso de Goiás, onde os americanos deixaram a cidade quase toda em nome da igreja local, com o tempo, a igreja local não pôde usar os terrenos, e aí a prefeitura pegava de volta. Isso aconteceu em muitas coisas. Disse Alto Paraíso porque temos na nossa igreja um presbítero, que agora já é presbítero em Alto Paraíso, que com esse sentimento, oriundo daquela região, retornou ao Alto Paraíso, resgatou um pedaço dos terrenos deixado pelos americanos, a prefeitura voltou a ceder, e agora é comodato, não há mais cessão, mas comodatos, e então construiu uma igreja, e tem um projeto de uma escola e o projeto de ação social. Então, esse é o legado dos americanos que nós recebemos, e eu, na minha família, senti de perto todo esse benefício de receber uma igreja construída, uma ação social em plena atividade e uma escola. Eu fui fruto dos 3 benefícios, e alguns dos irmãos certamente conhecem ou foram beneficiários também desses benefícios. Então, o que nós temos hoje em relação à educação na Igreja Presbiteriana do Brasil? Muitas escolas de nome, 15 de novembro, Agnes, em Pernambuco, 15 de novembro em Garanhuns, em Lavras, nós temos o Gammon, temos outros tantos Brasil afora, onde eu estudei em Goianésia, EPEP, Escola Primária Evangélica Presbiteriana, diretora americana, vice-diretora americana, professores, alguns americanos que vinham. Então, havia sempre uma escola do lado, e esse era o legado que os missionários nos deixaram, e que contribuíram em muito para a educação nas nossas igrejas. Deixa eu correr logo para o Mackenzie, pelo tempo que nós temos, eu não quero também cansá-los muito. O Mackenzie hoje tem um desafio. Na última reunião do Planejamento Estratégico, o nosso presidente da IPB, do Supremo Conselho da IPB, reverendo Roberto, lançou um desafio ao Conselho Deliberativo e à diretoria executiva ali presente. 50 escolas modelo em 10 anos. A última escola criada pelo Mackenzie foi em Brasília em 1996. 1996 foi o último colégio. Agora, em 2016, no dia 13 de junho, nós entregamos à cidade de Palmas uma escola modelo de 2 andares, atualmente com 100 alunos. Há um desafio para o próximo ano de captar mais 200 alunos para irmos a 300, numa região rica, inovadora. Há um prefeito colombiano ali, que já é naturalizado brasileiro, e que está fazendo um trabalho social impressionante, aliado à educação. E quando soube do Mackenzie, de pronto,
tudo que foi possível, a Prefeitura nos ajudou, inclusive na inauguração, doutor Ézio, o prefeito que estava lá conosco falou assim, ó, eu estranhei vocês agradecerem eu ter ajudado. É obrigação do poder público facilitar a vida das pessoas. Eu não estou para complicar, então não tem nada que agradecer, que não fizemos mais do que a obrigação em atender aos pedidos, em deliberar as edificações, as vistorias, tudo isso. Não tem nada que agradecer, porque é obrigação. E eu creio que esse deve ser a tônica, de fato, dos governantes, em não querer nada em troca, mas sim atender o cidadão que paga, as empresas que recolhem os seus impostos devidamente. Então, em Palmas, nós inauguramos, depois de 20 anos, uma nova escola. Então, ficamos no interregno de 20 anos sem nenhuma nova escola. E no último planejamento estratégico, fomos desafiados pelo reverendo Roberto a lançarmos 50 escolas em 10 anos. É uma média alta, é uma coisa difícil. O presidente do Conselho vai ter que aquecer para a gente rever essa meta logo, logo, porque não é fácil. O doutor Solano conduziu com a área de edificações da Diretoria de Administração e Patrimônio a Escola de Palmas, e que fizemos em tempo recorde. Solano, 6 meses. Solano está onde? Saiu. Em novembro do ano passado, as matrículas eram feitas na dependência da Igreja de Palmas, e as aulas começaram em fevereiro. Então, foi em tempo recorde que fizemos a edificação. De junho até janeiro e fevereiro começamos as aulas. Então, nós temos um projeto de escolas modelo para 10 anos. E escola modelo precisa de terreno. E igrejas, algumas igrejas Brasil afora, têm terrenos disponíveis. Por exemplo, Palmas, a Igreja Presbiteriana do Brasil havia ganhado um terreno do governo do Estado para fins institucionais. Passou-se um tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil estava em vias de perder o terreno, então o Mackenzie foi procurado. Mackenzie, não tem interesse em ter uma escola em Palmas? Eu disse, olha, interesse temos, não temos terreno não, nós temos um terreno. Então a igreja fez um comodato com o Mackenzie, e o Mackenzie construiu no terreno para que não perdêssemos, devolvêssemos de volta ao Estado o terreno de Palmas. Agora há um terreno contíguo à escola modelo, que o prefeito quer fazer um comodato de 50 anos com o Mackenzie, desde que o Mackenzie coloque uma faculdade. Na verdade, precisamos pensar financeiramente, precisa-se elaborar um plano de negócios. Doutor Ednilton, doutor Josimar sempre nos cobravam isso, nos cobram isso ainda, doutor Ednilton. Precisamos ter um plano de negócios para saber o retorno do investimento, o benefício, quando é que poderemos ter lucro ali, e tudo isso que precisa ser feito de maneira profissionalizada e correta, nós estamos e vamos procurar fazer. A Escola de Palmas tem um retorno de investimento um pouco mais demorado, havia uma previsão inicial, ao final ficou um pouco diferente, mas foi a primeira, serve de lição para outras escolas. Há uma possibilidade de uma escola modelo também agora em Araguaína e Imperatriz. Imperatriz já no Maranhão, lá na região do Sino do presbítero Antônio César, e Araguaína também. Algumas são terrenos da igreja local, que gostariam de ceder parte desse terreno para o Mackenzie. Outros são terrenos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que também não têm condições de construir nada ali, e convidam o Mackenzie para fazer a parceria. E nós estamos aguardando um parecer jurídico que vai nos orientar de forma definitiva qual seria a parceria melhor entre o Mackenzie e as igrejas locais. Algumas igrejas, os senhores bem sabem, as igrejas todas têm um conselho. E às vezes o pastor nos procura, como aconteceu recentemente, um pastor nos procurou, não, só quero dar o terreno para o Mackenzie construir, que a gente não vai construir mesmo nada ali. Aí, quando foi no conselho, não era bem assim. Não, pastor, que é isso, o Mackenzie tem dinheiro, nós queremos um templo novo, nós queremos isso, queremos um campo de futebol, nós queremos uma piscina. E a coisa começou a ficar difícil. Então, situações as mais variadas, elas nos surgem a cada dia, mas eu quero, de forma rápida e objetiva, dizer para os irmãos como é que a gente poderia caminhar nisso para atingir o objetivo da contribuição à importância da educação no crescimento da IPB, do qual o Mackenzie, há 146 anos, tem dado a sua contribuição. Nós estamos caminhando para a seguinte linha. As igrejas que têm um terreno de pelo menos 6.400 metros, que é a metragem mínima necessária para que se faça uma escola em condições adequadas e no nível da qualidade do ensino do Mackenzie, nós precisamos, então, de uma área de 6.400 metros para contribuir
para o crescimento da educação na Igreja Presbiteriana do Brasil. Voltarmos ao trinômio: igreja, construção física, um trabalho de ação social, já muito bem abordado pelo nosso presidente, doutor Ézio, e a educação através de uma escola, de uma faculdade, de uma pós-graduação. Então, nós estamos caminhando para ser orientados pelo Conselho Deliberativo e, obviamente, com a aquiescência da igreja, para que as igrejas locais, ao oferecerem parte dos seus terrenos que contemplem essa edificação, tenham a reciprocidade apenas no sentido de usufruto de todas as instalações, de sala de aula, de auditório, de piscina, de quadra de esportes, de estacionamento, né, em suas atividades regulares. Sábados, domingos, feriados, que normalmente as igrejas se reúnem. E os irmãos muito bem sabem, algumas igrejas enormes nas grandes cidades ficam fechadas de segunda a sexta, só são abertas nos sábados, domingos e feriados para suas atividades regulares, e durante a semana a maioria das nossas igrejas com boas áreas, ainda que tenha uma sala de costura, um grupo de teatro, equipe de louvor, usando durante a semana, mas a plenitude de utilização desses espaços é menos do que 15% de toda a capacidade. Então, nós estamos caminhando, aguardando exatamente a conclusão do trabalho da comissão do doutor Antônio César, para que determine que as parcerias a serem celebradas para que o Mackenzie continue, presbítero Daniel Sacramento, para que o Mackenzie continue contribuindo para o crescimento da educação na IPB, seja exatamente esse, de que as parcerias serão feitas, as igrejas que têm terrenos disponíveis ofereçam em parceria para o Mackenzie, tudo que o Mackenzie construir, o usufruto da igreja é compartilhado. Obviamente, doutor Ézio, o Mackenzie colocará uma segurança nessa escola, que a igreja também usufruirá dessa segurança 24 horas, coisas que as nossas igrejas, os irmãos bem sabem, não têm segurança 24 horas. Temos lá um zelador que fica, toca todo mundo embora logo para fechar a igreja, etc., e para a turma sair, porque tem que fechar o portão. Então, o Mackenzie quer contribuir para o crescimento da educação na IPB, já contribuiu, já tem dado a sua contribuição. No nível da universidade, o projeto do Conselho Deliberativo, conduzido pelo doutor Ézio, é excelência na educação superior, termos cursos superiores excelentes e crescimento da educação básica. Obviamente, crescimento da educação básica com a expansão de colégios, sem perder também a qualidade do ensino. Os nossos colégios hoje, menos o de Palmas que começou agora, os nossos colégios hoje são superavitários. Brasília já virou o sinal de vermelho para o azul, já há 2 anos. Alphaville, sempre superavitário. São Paulo também já virou o vermelho para o azul já há algum tempo. Então, nós conseguimos equilibrar os colégios para continuar contribuindo com a educação na IPB. Estamos agora com Palmas dentro do período de acomodação, retorno do investimento de 5, 6 anos, para que depois ele deslanche. E as escolas futuras, as parcerias futuras, elas sempre serão precedidas de um estudo técnico de viabilidade econômica. Às vezes, os irmãos estão do lado de outro colégio, que não faz sentido o Mackenzie colocar um colégio ali do lado da sua igreja, que já tem 3, 4 na região, e aí não faz sentido não seria benéfico, não teria nenhum retorno. Então, meus irmãos, o que eu quero, já finalizando, é dizer que o Mackenzie, ciente da contribuição para a educação na IPB, continua disposto, orientado pelo Conselho Deliberativo, a fazer todas as ações possíveis e adequadas do ponto de vista jurídico, tributário e legal possível, ações que contribuam para o crescimento da educação na IPB. O Mackenzie é da igreja, e a igreja tem que ver o Mackenzie assim, como uma pedra preciosa dela, Igreja Presbiteriana do Brasil, que, observadas as restrições legais impostas pela legislação vigente, procurará sempre oferecer ensino de qualidade, seja nos colégios, nas suas faculdades e universidades, ensino de qualidade, sempre visando o bem da Igreja Presbiteriana do Brasil, no progresso da igreja, no crescimento da igreja, jovens formados em um ensino de qualidade, numa gestão dinâmica, moderna, que estamos procurando imprimir, dando continuidade a muitas coisas boas que os nossos antecessores nos deixaram, inclusive o doutor Ézio, que passou por lá há algum tempo e deixou a sua marca. E eu admiro muito o doutor Ézio. O doutor Ézio deixou a operação do Mackenzie para assumir as operações do SACE. E com todas as preocupações que nós, envolvidos com a ação social, sabemos.
as preocupações de pagamento, as questões tributárias, judiciais, que ele é envolvido, e provavelmente família, aquelas questões todas que envolvem tudo isso de ação social e as preocupações que daí advêm. Então, eu louvo a Deus por a vida desse nosso servo, que deixou de espontânea vontade a condução do Mackenzie para se dedicar às obras do tio, que já numa idade avançada exigiu que ele retornasse, e ele atendeu o apelo do tio para cuidar, para dar um novo ritmo às ações sociais do SACE, mas hoje está sofrendo com os convênios lá no estado do Rio, e vamos orar pelo trabalho dele e de outras ações sociais que estão por aí. Então, meus queridos irmãos, era isso que eu queria deixar com os senhores. Estarei no estande do Sistema Mackenzie de Ensino, poderemos conversar depois, aqui nas perguntas e respostas que forem surgindo, podemos ir avançando nesse grande ministério que é contribuir com a educação para o crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem sabe voltarmos ao trinômio, uma igreja, uma escola e uma ação social significativa naquela região. Não com o objetivo de tantos outros grupos de ação social, mas com o objetivo de atender o necessitado, de levar a palavra de Deus e também de oferecer educação de qualidade. Que Deus nos abençoe nesse congresso e que sejamos muito abençoados na comunhão, nas refeições e nos momentos de confraternização. Obrigado.